Quando Adão e Eva tocaram naquela árvore, naquele fruto da árvore, no jardim do Éden, eles tocaram no dízimo de Deus. A doutrina do dízimo obrigatório e a qualquer custo é uma vergonha para o Evangelho. Porque o dízimo representa fidelidade. Se aproveitando da ignorância, da falta de conhecimento bíblico das pessoas, do medo ou de qualquer outro tipo de instrumento que o diabo os oferece para ensinar os seus fiéis que a salvação não é pela cruz, mas é comprada por 10% do seu salário, nesta feita, o pastor apóstata ensina que Adão, lá no jardim do Éden, já tomou para si o dízimo de Deus, e que Deus valoriza muito, dá muita importância ao dízimo, porque mostra quem é fiel ou deixa de ser fiel. Você não precisa de conhecimento bíblico para saber que isso é um engano de Satanás. O pastor apóstata também sabe disso, mas ele está pouco se lixando para a sua alma desde que você contribua com os 10%. Ele sabe que antes do dilúvio não havia igreja, não havia sistema de contribuição, não havia dízimo, e que Deus não deu a árvore do conhecimento, nem a árvore da vida para Adão, para que ele pudesse devolver 10% para Deus. Porque o dízimo representa fidelidade. Um coração convertido que nunca contribuiu com R$1, assim como foi com o ladrão da cruz, vai para o céu. E você que colocou toda a esperança de salvação em 10% do seu salário porque você é fiel a esse sistema podre que sustenta os mercenários, você vai para o inferno. E você também que está dizendo, não julgueis. E como vão pagar água, luz, aluguel, despesa da igreja, se não tem o dízimo? Muitos me perguntam isso. Muitos vêm me perguntando dessa forma. Só que as ofertas dos irmãos na congregação, na denominação, é o suficiente para se pagar todas as despesas, como água, luz, aluguéis e por aí vai. Porque o dízimo, ele não é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o dízimo não tem que entrar nessa lista, né, de valores que estão disponíveis pelos irmãos para pagar dívidas da congregação, da denominação e por aí vai. Porque os dízimos, a palavra de Deus é bem clara. O dízimo foi para o povo de Israel, na velha aliança, lá na lei mosaica, e os dízimos eles eram entregues em alimentos, né, lá para o povo de Israel entregar a uma única tribo, que era a tribo de Levi, que era uma tribo que não tinham, na verdade, posses, não tinham bens, não tinham propriedades. Então Deus determinou que essa tribo, a única tribo, a tribo de Levi, que essa tribo recebesse todos os dízimos do povo de Israel, e isso na lei mosaica. E esses dízimos não era para pagamento de líderes, esses dízimos não era para despesas com pregadores, não. Esses dízimos eles eram na época para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros necessitados e para a própria tribo de Levi também. Esses dízimos também era para a tribo de Levi também. Então, as ofertas, quando solicitadas de forma honesta, sem forçar nada a ninguém, pastor nenhum pode dizer valor de oferta para ninguém, tem que ser algo voluntário, algo do coração da pessoa, algo que a pessoa mesmo decida dar, certo? Por espontânea vontade. E uma outra coisa, para ficar muito claro, uma outra coisa que tem que realmente ficar muito claro, não existe também campanhas de dinheiro, votos de dinheiro, sacrifícios de dinheiro, desafios de dinheiro para poder pagar despesas, certo? Da denominação, da congregação. Isso não existe. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem que fazer nada disso, nem campanha de dinheiro, nem voto de dinheiro, nem sacrifício de dinheiro, nem desafio de dinheiro, nem devolver dízimo. O que a igreja de Cristo pode dar para ajudar é a sua oferta, e mesmo assim, aquilo que fala no coração de cada irmão, de cada irmã. É dessa forma que a igreja, na graça, ela funciona. É assim que a igreja vive na graça. O Senhor Jesus Cristo,
não trouxe nenhuma obrigatoriedade como era na velha aliança, como era na lei mosaica. Então os homens é que estão fazendo isso com os irmãos, com as irmãs, com as pessoas. Tem que tomar cuidado, porque você tem que viver o que Jesus trouxe para a sua igreja. É isso que eu, você, nós, a igreja de Cristo, tem que viver nos nossos dias, no tempo da graça. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais em dizer, em que te roubamos? Vós quem? Se o conteúdo está direcionado a Israel, era nós, a igreja? Ou era o povo que estava roubando, em especial os sacerdotes? Isso não tem nada a ver comigo. A carta, a sentença, está endereçada a Israel. Ele não diz aqui, palavra do Senhor por meio de Malaquias à humanidade. Aí tudo bem, mas era contra o povo de Israel, era contra a nação de Israel. E Deus perguntou, roubará o homem a Deus? Todavia vós quem? O povo de Israel. Aonde está o erro teológico? Quando futurizam esta passagem, tiram ela de Israel e bota para dentro da igreja. A igreja pensa que sabe tudo, cega, obedece os seus líderes. Depois diz o versículo de número 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha a conjugação verbal de quem não tem currículo, de quem não nasceu no lar evangélico, de quem chegou ontem. Olha a minha conjugação verbal. Vós, a nação toda. Qual era esta nação? A nação de Israel. O que isso diz respeito a mim? Esse escrito de dívida foi cancelado por Cristo. Isto era uma dívida anual, como nós temos IPTU e PVA. Isto era uma dívida anual, você leu em Deuteronômio, que os judeus tinham anualmente para sustentar os levitas lá no templo. Que não existe mais levita, porque o templo caiu em 70. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo de número 10. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Claro, mantimento está falando de quê? Comida. Está falando de frutos, verduras. Era isso que era o dízimo. A casa do tesouro ficava onde? Em Jerusalém. Ficava, não está mais. A casa do tesouro não é a igreja que um homem vai no cartório e escreve lá Ministério do Pastor Cuscuz. Isso não é a casa do tesouro. Isto é um edifício de pedra, onde cada um prega a sua doutrina, cada lugar tem o seu pastor. Que Deus que tem tanta casa é essa? Agora pergunta a eles assim, traz para a casa do Senhor, a igreja de fulano é a casa do Senhor. Ah, tá bom, pastor, então esse mês eu posso levar o meu dízimo para aquela outra igreja, porque lá também é a casa do Senhor? Vê se eles deixam. Precisa ler mais a Bíblia, porque senão a casa cai.